Avante você, concurseiro de todo o Brasil, você é aepiano, você é aepiana. Aqui professor Túlio Queiroz, tá? E nós vamos aqui estudar a nossa querida e amada informática, né? Querida por muitos, odiada por outros, mas você que está aqui acompanhando, você vai começar a amar a nossa querida e amada informática, beleza? O tema de hoje que nós vamos tratar, certo? Nós vamos tratar sobre um tema básico, tá? Nossa aula inicial de informática, ok? Nós vamos tratar aí sobre um temazinho bem bacana que cai pra caramba em prova, tá? Nós vamos tratar sobre hardware e vamos falar também sobre software, tá? Vamos entender aí os principais conceitos, tá? Quais os principais tipos de hardware, quais os principais tipos de softwares, tá? Como eles se dividem e a gente precisa entender isso aí para que a gente possa gabaritar aí as nossas possíveis provas, ok? Então vamos lá. Entender basicamente como que funciona o hardware, tá? A definição mais básica do que é o hardware. Hardware é a parte física do computador, certo? Tudo que eu posso pegar, tudo que for palpável, trata-se de hardware, tá? Aqui, por exemplo, pode ser considerado as peças do computador, tá? Tudo que eu puder pegar, todas as peças do computador, eu posso considerar como hardware, tá? Então a gente pega esse hardware, tá? E a gente subdivide ele em algumas partes, tá? A gente trata aí, ó, essas partes, essas peças, nós vamos chamá-los de periféricos, tá? Nós vamos tratar de periféricos, tá? Esses periféricos, eles se subdividem basicamente em 4 grupos, tá? Nós temos aqui periféricos, nós temos os periféricos de entrada, nós temos os periféricos de saída e nós temos os periféricos que fazem ambas as funções, tanto de entrada quanto de saída. Além disso, nós temos ainda também os dispositivos de armazenamento. Dispositivos de armazenamento, certo? Então nós vamos entender basicamente cada um desses periféricos que nós temos aqui, cada um desses dispositivos que nós temos aqui. Os periféricos de entrada, né, eles saem de fora para dentro do computador. Um exemplo de dispositivo de entrada que nós temos, ó, nós temos o mouse, tá? Nós temos ainda também dispositivo de entrada, nós temos o teclado. Todos esses são dispositivos de entrada. Além disso, nós temos também o scanner, tá? Só preciso ter cuidado com isso, porque eu tenho o scanner, eu tenho a impressora e eu tenho a impressora multifuncional. E eu preciso ter cuidado isso na hora da prova, porque o scanner simples, ele é considerado um dispositivo de entrada. A impressora, ela é considerada um dispositivo de saída. A impressora multifuncional, aí ela entra como dispositivo de entrada e saída. Cuidado, você concurseiro, tá? Cola nessa dica aí. Então vem aqui com os dispositivos de saída, que vão de dentro para fora do computador. Um exemplo claro de um dispositivo de saída é o monitor, certo? E como eu citei agora há pouco, a impressora simples. Além disso, também nós temos a caixinha de som, também é considerado um dispositivo de saída. Agora aqui, para o fim, nós temos aqui os dispositivos de entrada e saída, que fazem as duas funções, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Aqui eu tenho um monitor, mas tu diz, não tem um monitor aqui também? Tem, mas esse tem um pouquinho de diferença, porque ele é um monitor touchscreen, tá? Ele é um monitor touchscreen, um monitor sensível ao toque, tá? É um monitor touchscreen, ele é considerado um dispositivo de entrada e saída. Então, cuidado, eu tenho um monitor aqui e tenho um monitor touchscreen aqui também. Então, o monitor simples, ele é considerado um dispositivo de saída e o monitor touchscreen é considerado um dispositivo de entrada e saída. Além do monitor touchscreen aqui, eu tenho também a impressora multifuncional, tá? Eu tenho a impressora multifuncional. Então, a prova tem que vir cobrando impressora multifuncional para que você saiba que é um dispositivo de entrada e saída. Se vier cobrando só impressora, entra como dispositivo de saída. E se vier scanner, como dispositivo de entrada. Beleza? Então, aqui a gente falou basicamente um pouquinho aqui sobre hardware, nós falamos um pouquinho sobre ele aqui. E a gente vai entender basicamente como que funciona dentro do processamento dos dados do computador, ok? Então vem comigo. Aqui basicamente, pessoal, nós temos o gabinete, tá? Nós temos o gabinete do computador que muita gente confunde,
tá? Gabinete é diferente de CPU, tá? Esse aqui é um gabinete, pode não parecer, o desenho não é tão belo assim, mas isso é um gabinete, tá? Que é onde eu coloco aí os periféricos dentro do meu computador. É basicamente uma gaveta onde eu vou colocar todos os dados ali, onde eu vou colocar todos os periféricos do meu computador, toda a parte física dele, tá? CPU é mais uma parte dele, tá? CPU que eu tenho aqui é o meu processador, que fica anexado dentro da minha placa-mãe por meio de um soquete, ok? Então aqui eu tenho a CPU, que é a central de processamento único que eu tenho dentro do computador, tá? E essa CPU, meus queridos, ela vai se subdividir em 3 partes, tá? Ela vai subdividir em 3 partes. Aqui na parte de cima da CPU, ok? Aqui na parte de cima da CPU nós temos aí a UC. O que é que significa essa UC, tá? O que é que significa essa UC? É a unidade central. É ela que controla todos os dados que entram e todos os dados que saem do computador, tá? Ela que faz esse controle de tudo que entra e tudo que sai dentro do computador. Nós temos ainda na segunda parte aqui a ULA, tá? A ULA. O que significa essa ULA? Unidade lógica aritmética. Aritmética. É ela que é responsável por controlar todos os cálculos matemáticos do computador. Os computadores primeiros que foram criados, né? Nós temos aí algumas patentes, né? Existem pessoas que pregoam que o Colosso foi o primeiro computador, outros dizem que foi o ENIAC. E a principal finalidade dele era para realizar cálculos, tá? Então essa parte da ULA já veio disso aí, para realizar cálculos matemáticos dentro do computador, tá? E nós temos, por fim, aí nós temos os registradores. Antes de passarem, tá? Antes de nós passarmos aqui para a unidade central e para a unidade lógica aritmética, nós precisaríamos de uma memória que interpretasse as instruções do usuário para saber em qual dessas partes ele iria da CPU. Beleza? Além disso, tá, pessoal? Além disso, dessa parte que nós temos aí de hardware, nós vamos ver um pouquinho sobre memórias, tá? Nós vamos ver um pouquinho sobre memórias, entender um pouquinho sobre as principais memórias que eu vou ter dentro do meu computador e saber diferenciar as principais delas, tá? Aqui eu tenho HD, mas às vezes você pode se perguntar por que HD, né? Por que HD? Porque HD, se eu for traduzir aqui a sigla HD, significa hard disk ou disco rígido, tá? Aqui é o que eu tenho, a minha memória de armazenamento dentro do meu computador, tá? É a memória de armazenamento. Também pode ser chamado de memória secundária, tá? A memória de armazenamento ou a memória secundária. Todos os dados são salvos dentro desse HD de maneira permanente, tá? Por isso, eu chamo ele aqui de não volátil. Qual é essa ideia de volátil e não volátil? Por que eu chamo ele de não volátil? Porque todos os dados eles ficam armazenados de maneira permanente dentro do HD. Por isso eu chamo ele de não volátil. Já se eu for tratar agora da memória RAM, tá? Memória RAM, que também pode ser chamada, a memória RAM, também pode ser chamado de memória primária. E a memória RAM, por sua vez, ela é considerada uma memória volátil. Ela é considerada uma memória do tipo volátil. Ou seja, como que funciona aqui? Ó? Vou tentar ilustrar aqui para vocês basicamente como é que funciona os dois trabalhando. Imaginem aqui um HD, tá? Isso aqui nós temos basicamente um HD. E aqui nós temos uma memória RAM, certo? Nós temos aqui basicamente a memória RAM. Imagine a memória RAM como várias gavetinhas, tá? Para armazenar temporariamente informações. Digamos que aqui dentro do HD eu tenho o salvo sistema operacional, Microsoft Excel e Word, tá? A partir do momento que eu ligo o computador, o sistema operacional ele já aloca um espaço aqui na minha memória RAM. Ele aloca um espaço na minha memória RAM. A partir do momento que eu executo o Excel, ele também aloca um espaço aqui. Ou seja, ele armazenou na memória RAM. Mas não é um armazenamento que fica direto ali. Ele é um armazenamento temporário, tá? Ou seja, a partir do momento que eu desligo o computador, essa memória ela é desalocada. Por isso, a ideia de volatilidade. Cuidado, meus queridos. Porque na sua banca, na sua prova, pode vir cobrando memória RAM e eles tentarem confundir
com memória ROM. É um pouquinho diferente. A memória RAM ela é uma memória volátil. Já a memória ROM, ele é considerado uma memória não volátil. O que é armazenado, professor, nessa memória ROM? Nessa memória ROM é que são armazenados, nessa memória ROM que são armazenados os dados de inicialização do sistema operacional, tá? É nessa memória RAM que são armazenados os dados de inicialização do sistema operacional, ok? Agora a gente já abordou um pouquinho de hardware, nós vamos falar um pouquinho agora, tá? Das unidades de medida que eu tenho dentro do próprio hardware, tá? Então eu tenho a menor unidade de medida dentro do hardware, que é um bit, tá? Eu tenho aqui a menor unidade de medida, que é um bit, certo? Depois eu tenho o grupo de 1 byte, tá? 1 byte, que são considerados 1 byte, são considerados 8 bits, tá? Então, a cada 1 byte eu tenho 8 bits. Agora eu entro na regra do 1024, eu vou para frente aqui, ó. Depois do byte, eu tenho 1 kilobyte, tá? Eu tenho 1 kilobyte. Que esse 1 kilobyte, ele é equivalente a 1024 bytes. Eu tenho uma regrinha de memória para passar para você, mas anota logo isso aí, ó. Depois do kilobyte, tá? Nós vamos vir para cá, ó. Depois do kilobyte, nós temos 1 megabyte, que é equivalente, esse 1 megabyte, ele é equivalente a 1024 kilobytes, tá? Depois desse megabyte, nós temos 1 gigabyte, que esse gigabyte, ele é equivalente a 1024 kilobytes. Depois do giga, tá? Depois do giga, eu vou subir para cá, tá? Depois do giga, eu venho seguindo aqui, tá? E vou vir para o 1 terabyte. 1 terabyte. Esse 1 terabyte, ele é equivalente a 1024 gigabytes, tá? Depois do terabyte, nós temos 1 petabyte, que é equivalente a 1024 terabytes. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, a minha regrinha de memória, eu vou colocar aqui na ordem para vocês, tá? De trás para frente, tá? Vou vir primeiro com peta, depois com tera, tá? Depois eu venho com giga, depois eu venho com mega, depois com quilo e por fim eu tenho o byte. Vamos deixar o bit de fora dessa regrinha por enquanto. Então fica assim, ó. Pensei tanto gostar, mas acabei, o casinho aqui, sendo besta. Fica essa regrinha de memória para que você não esqueça as unidades de medida. De novo, pensei tanto gostar, mas acabei sendo besta. Então, com essa regra de memória, você aprende a ordem aí das unidades de memória, sabendo que cada um deles equivale a 1024, tá? Equivale a 1024, aí vai depender da unidade de medida. Beleza? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre software, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre software. Falamos agora bastante sobre hardware, tá? Agora nós vamos abordar um pouquinho sobre software, tá? Que é a parte lógica do computador, tá? Ou seja, os programas dentro do meu computador. Beleza? Então eu vou tratar agora do software, tá? Que é a parte lógica do computador. Ok, vamos entender como é que funciona a parte do software. Beleza? Eu tenho software. Aí eu tenho uma regrinha para lembrar os tipos de softwares que eu vou ter dentro do computador. Aí eu lembro de famas. Primeiro eu tenho firmware. Depois eu tenho aplicativos. Depois eu tenho malwares. E por fim eu tenho sistema operacional. Beleza? Então eu lembro de famas, firmware, aplicativos, malwares e sistemas operacionais. O que eu preciso saber sobre cada um, professor? O firmware, ele é um software inerente ao hardware. Ou seja, muitas vezes, tá?
esse firmware, ele é criado, tá? Esse programa, ele já é criado basicamente para o próprio hardware. Um exemplo bem claro disso, desse firmware, um exemplo bem claro dele, é a BIOS. O que é que significa BIOS? Basic Input Output System, o sistema básico de entrada e saída do computador, beleza? Então é esse carinha aqui que é responsável pela inicialização do computador. Ele é um exemplo claro de firmware, tá? Outro exemplo de firmware que nós temos, o seu Android, seu sistema operacional do computador, do seu celular, o Android. Ele tanto pode ser considerado um sistema operacional, como pode ser considerado também um firmware. Beleza? Os aplicativos nós estamos mais habituados, por exemplo, aos softwares do tipo escritório, Microsoft Excel, Word e por aí vai. Aí nós entramos nesse carinha aqui, os malwares, que as bancas adoram cobrar, tá? As bancas adoram cobrar os malwares. O que que significa esses malwares, tá? Esses malwares significam software ou softwares maliciosos. Softwares maliciosos. Qual é a função desses softwares maliciosos? A função desses softwares maliciosos é causar danos. A função desses softwares maliciosos é causar danos. Danos esses que podem ser basicamente de 3 tipos. Danos lógicos, danos físicos e danos morais. Tá? Esses 3 tipos de danos os malwares podem causar dentro do meu computador. Danos lógicos, danos físicos e danos morais. Um exemplo bem claro de malware é o vírus, né, que você está habituado aí no seu dia a dia. O vírus é um exemplo claro de um malware. Aí nós temos outros exemplos também, nós temos o bot, temos o backdoor, temos o exploit, tá? Temos o phishing, temos vários exemplos aí de malwares, beleza? Então aqui por fim nós temos o sistema operacional, que ele é considerado o principal programa do computador. Ele é considerado o principal programa do computador. E esse sistema operacional nós temos basicamente 2 tipos, aí a gente entra na parte do software proprietário e do software livre. Aí nós temos o Linux, que é um exemplo claro de software livre, né? E nós temos o Windows da Microsoft, que é um exemplo de software proprietário, beleza? Então, agora nós vamos resolver algumas questõezinhas aqui, ok? Então nós vamos resolver algumas questões aí na tela para você, as questões, ok? Vamos lá. 1. É responsável pela realização de cálculos matemáticos em um computador o componente de hardware denominado A. Barramento do sistema? Não. B. Teclado. C. Processador, ULA. Né? A questão foi bem generosa quando ele coloca aí ULA. Se tivesse só processador também estaria certo. Gabarito C. Questão de número 2. Questão de número 2. Vamos lá. Adquirir um disco magnético HD externo de 1 TB significa dizer que a capacidade nominal de armazenamento dele aumentará em... Aí a gente lembra daquela regrinha básica de memória, tá? A gente lembra daquela regrinha básica de memória. A gente precisa saber dessa regrinha de memória para a gente poder resolver essa questão. Qual é a regrinha de memória que a gente tem? Pensei tanto gostar, mas acabei sendo besta. Então nós sabemos que cada um desses amiguinhos aqui equivalem a 1024, certo? Cada um desses carinhas aqui equivale a 1024. Então a questão me deu 1 TB, certo? A questão me deu 1 TB. E ela quer saber qual a capacidade dele em byte. Então nós vamos aqui contar, ó. Nós vemos aqui, ele deu 1 TB e eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 1024 elevado a 4, tá? Então eu tenho 2 alternativas com 1024 elevado a 4, tá? Eu tenho a alternativa D e a alternativa E. A alternativa D me diz que 2 elevado a 40. Então nós vamos lá para 2 elevado a 40. 2 elevado a 40, meus queridos, 2 elevado a 40 é equivalente a 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. Quando se tem uma potência muito grande, a ideia é fragmentar ela em partes para que você resolva mais facilmente, tá? Porque se eu fosse fazer um aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, até 40 vezes o número 2, eu iria perder muito tempo e você, concurseiro, não tem todo esse tempo, certo? Então 2 elevado a 10
é a mesma coisa que 1024. Então vai ser vezes 1024, vezes 1024, vezes 1024, gabarito D de dado. Beleza? Vamos para a próxima questão, questão de número 3 na tela. O sistema numérico composto por 2 algarismos, utilizado por máquinas com circuitos digitais para interpretar informações e executar ações, e que por meio dessa linguagem o computador exibe e processa textos, números e imagens, é denominado de... Tá? Nós temos o sistema binário. O computador ele é considerado o idiota mais veloz do mundo, porque ele só faz tudo aquilo que você manda. Então ele só entende 0 e 1. E esse 0 e 1 é um sistema binário, ou seja, 2, tá? Eu só entende ou 0 ou 1. Vamos para a questão de número 4. Questão de número 4. Segue essa mesma regrazinha, ó. Pensei tanto gostar, mas acabei sendo besta, a mesma coisa. Ele pergunta quantos bytes temos em 1 GB. Quantos bytes, tá? Nós temos em 1 GB. Então ele me deu 1 GB e eu sei que é 1024, então eu vou contar, ó. 1, 2, 3, então vai ser 1024, tá? 1024 elevado a 3, gabarito A, certo? Questão número 5 na tela. Assinale a alternativa que contém o número na base 2 equivalente ao número 45 na base 10. Essa questão vem para pegar muito concurseiro, certo? Essa questão vem para pegar muito concurseiro. Por quê? Por conta da nomenclatura da questão. Eles vão uma nomenclatura muito técnica para confundir concurseiro. Ele fala de número na base 2, ele não especifica que é binário. Mas quando nós tratamos de número na base 2, nós já sabemos que se trata de um número binário, certo? E ele quer na base 10, que é a base decimal, a base que nós estamos habituados. Então nós vamos aprender agora a fazer a conversão de número decimal para número binário. Vem aqui comigo, ó. Eu vou mostrar para vocês como é que faz essa conversãozinha, bem simples, tá? Ele pode ser um pouquinho extenso, mas é bem simples, ó. Ele me dá o número 45, tá? Na base decimal. E ele quer fazer essa conversão de 45 para a base binária. Então eu vou fazendo várias divisões por 2, ó. 45 por 2. Eu vou aprender a fazer divisãozinha, bonitinho. Se você não sabe fazer divisão, tem que aprender, ó. 4 dividido por 2, aqui, né? Nós temos aqui que pensar no número, tá? Que não ultrapasse, tá? Que não ultrapasse o 45, tá? O número que ficaria aqui, ficaria 22, né? 22 vezes 2 daria 44. 44. Para chegar em 45, nós temos 1. Então, o bizu que eu dou para você, você circula esse 1. Esse resto fica aí. Você não precisa colocar um 0 e a vírgula. Já deixa esse 1zinho aqui. E vai dividir o 22 por 2 de novo. 22 dividido por 2, eu tenho 11. 11 vezes 2, 22 para 22, 0. Então, você já circula esse 0 aqui também. E deixa ele aí. E vai dividindo. 11 por 2, eu tenho que pensar no número 5. Por que não 6? Porque 6 vezes 2 daria 12, ultrapassaria, eu não posso. 5 vezes 2, 10. 10 para 11, eu tenho 1, já circula aqui também, ó. 5 dividido por 2, aí eu vou colocar um 2, 2 vezes 2. 4 para 5, 1. Já circula esse 1 aqui também. Divido 2 por 2, 1. 1 vezes 2, 2 para 2, nada. Então eu pego esse último aqui que ficou, tá? Esse último 1zinho que ficou. E de baixo para cima eu formo um número em binário. Então vai ficar 1, 0, 1, 1, 0, 1. Gabarito A. Beleza? Gabarito A. Questão de número 6 na tela. A memória RAM é o dispositivo de armazenamento de dados mais usado nos computadores. Nela é possível guardar não só arquivos, como também todos os dados do sistema operacional imprescindíveis para a utilização do computador. Aí se tivesse, meus queridos, o HD ou disco rígido, hard disk, estaria certo. Mas ele trata de memória RAM, então está errado, tá? Então essa foi a aula que eu deixei para você, a EPANO, a EPANO de todo o Brasil, tá? Cola aqui no curso Agora Eu Passo, que aqui é sucesso. Você que tem dificuldade em informática, a partir de hoje você vai começar a amar a informática. Valeu, forte abraço e até a próxima.